Nesse vídeo aqui, então, eu quero te convidar a pensar no termo correto que você deve usar, então, para falar sobre os seus ganhos, para falar sobre a sua precificação, né? Qual é o termo correto? Comissionamento ou honorário, né? Aqui dentro da corretora, a gente já adotou essa política e eu quero te convidar a sempre trabalhar com o termo correto. Então, eu preparei aqui 2 slides com significados. São significados que você encontra no Google, tá? Esses 2 significados eu encontrei digitando mesmo só a palavra ali no Google e foi ali o significado que o próprio Google colocou. Pode ser que quando você estiver assistindo isso, alguma alteração ali possa ter ocorrido, mas ele não vai mudar muito do que está aqui, tá? Então eu vou alterar o slide aqui para você e vou falar aqui sobre o comissionamento, né? Eu só vou diminuir um pouco aqui, então, a minha tela, né? Isso é o menos importante aqui agora, para que você possa enxergar, então, o significado completo. Então, o que é a comissão, tá? O significado, só reforçando, que o próprio Google me deu, tá? Então, é a remuneração recebida sobre o valor de compra ou venda, podendo ser uma porcentagem, gratificação ou prêmio. Por isso a gente escolheu ali o papel de um garçom. Não é desmerecendo a profissão, tá? Por favor, mas a comissão é o mesmo que uma gorjeta, né? Então o garçom ele é muito valorizado e se você não sabe, ele é uma profissão muito bem paga até. Não tanto, claro, quanto corretor de imóveis, mas ele é uma profissão muito bem paga. Mas a comissão é uma gratificação, ou seja, ela é uma gorjeta mesmo que se dá. E por isso, às vezes, depois que a gente levantou esse significado, né, que me fez pensar, né, será que é por isso que algumas pessoas acabam não dando o valor correto para a nossa profissão, né? Porque a gente sempre fala, nós corretores de imóveis, às vezes temos o costume de falar de comissionamento, né? Isso até o Cresce determina, assim, essa nomenclatura. Mas aqui dentro, como eu disse para vocês, a gente já tem essa cultura de usar o termo correto. Eu vou mudar o slide aqui, e esse aqui é o termo correto que a gente usa aqui dentro, e que eu convido você sempre a utilizar também no seu dia a dia. O termo correto, então, é honorário. O que é o honorário, né? Honorário, então, a definição de honorário é o vencimento, são os vencimentos devidos a profissionais liberais, como médicos, advogados, corretores de imóveis foi eu que incluí, tá? Mas como profissional autônomo, né, a gente também, e profissional liberal, a gente também se enquadra ali na mesma linha, então, que médicos, advogados, tá? Então, continuando ali, então, são os vencimentos devidos a profissionais liberais em troca de seus serviços. Isso é a definição de honorário. Então, você entende a diferença ali dos dois? Os honorários são os vencimentos devidos, né? Quando você fala de comissionamento, é uma gratificação em que a pessoa oferece para aquele profissional. Então, essa é a grande diferença, tá? Então, eu quero te convidar aí a sempre usar o termo correto, tá? Então, em vez de você utilizar, então, a palavra comissionamento, troque, altere para a palavra, para o termo honorário. Esse é o termo correto que você deve usar. Esse é o termo correto que você deve colocar, então, em todas as vezes que você for tratar com o seu cliente, em que você for prestar, então, essa assessoria, essa consultoria, né, ali de valor de mercado, de intermediação, ou seja lá qual outro trabalho que você, enquanto corretor de imóveis, estiver oferecendo ali para o seu cliente, seja interessado ou proprietário, sempre coloque, então, o valor do seu comissionamento, né, troque essa palavra por honorário. Então, quando ele perguntar qual é o valor, então, ou o que ele deve acrescentar ali, ou descontar do preço que for vendido, ou do preço em que for fechada a locação, você utiliza então o termo honorário, tá? Essa é a palavra correta, e é isso que eu quero te convidar então a usar a partir de hoje, o termo honorário, né? Afinal, o valor que deve ali ao corretor de imóveis, ele é devido realmente, ele é um trabalho que foi executado, e tem que ser muito mais do que uma gratificação, ela tem que ser realmente uma remuneração.